A vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura de hoje, ela é muito didática e explicita algo muito atual. A primeira coisa que nós temos que aprender é que o ser humano, naturalmente, foi feito para Deus. Para Deus. Isso faz parte do DNA, né? Da nossa natureza. Nós, sem Deus, não servimos para nada. E é justamente isso que Jeremias faz. Ele manda colocar um cinto na água, depois vai lá, o cinto está podre. O cinto que era para segurar, vai estar ligado aqui na cintura, para segurar a calça, agora é podre. Nós que fomos feitos para ter uma intimidade com Deus. A nossa inteligência é participação da inteligência divina. Ou seja, não existe uma inteligência, a nossa inteligência não foi feita para agir sozinhos. Qual é a primeira grande condenação que o pecado original trouxe? A pessoa autossuficiente. E muitas vezes nós somos autossuficientes mesmo vindo da igreja. Por exemplo, tem gente que vem às missas dominicais, reza um pouquinho de manhã, reza um pouquinho à noite, mas passa o dia inteiro como se Deus não existisse. Na hora de passar os problemas, os perrengues, tá lá, quebrando cabeça, e vai para cá e chama um, chama outro, e faz cálculo, mas não reza. Não vem ao Santíssimo, não reza, não pede iluminação divina. Essa cachola de ovo de ganso, que não sabe nada. O que essa cacholinha aqui sabe do universo? Não era para ser natural vestir a sandália da humildade e procurar o Senhor do universo? Qual é a melhor decisão a cada momento? Para que ficar batendo cabeça? Esse cacholinho aqui, com o seu ego, superego, id e tudo mais, todos ligados para si mesmo, né? Sem qualquer tipo de humildade, sem humildade. O pecado original é soberba. A serpente propôs: comas e serás como deuses, conhecedores do bem e do mal. Bem, nós não somos deuses, nós somos criaturas limitadas, pequenas. Tudo que nós fazemos sem consultar a Deus tem grande chance de dar errado. Tudo que nós queremos ser sem a graça de Deus, nós vamos cair num abismo, né? Nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Era para estar todas as missas de manhã à noite, toda hora mais que lotadas. Todo mundo era para estar agora, quem pode, né? Querendo saber de Deus a graça, ter a graça e saber de Deus como agir o dia todo. O que eu devo fazer hoje, Senhor? Venha comigo, né? Invocar o Espírito Santo. Me dê sabedoria, me dê a decisão correta, que eu saiba escolher entre o bem e o mal. Vamos pensar também na questão até financeira. Quantos são tão soberbos que nem partilham com a esposa, com o esposo, os seus negócios? Fazem um monte de negócio aí e depois acaba quebrando a família inteira sem que nem o cônjuge saiba. Essa é a soberba maior ainda. Além de não consultar a Deus, não consulta nem o cônjuge, é uma só carne. Ah, mas é porque a minha esposa não sabe nada de administração. Não é essa a questão. A questão, gente, é que existe uma batalha espiritual. Satanás procura a sua soberba para ele agir. E ele é muito mais forte que nós. Então, quando você não protege com a transparência, o diálogo e a oração, ele age. Ele joga o joio, ele destrói. Ele acaba com tudo, né? Essa é a chave para entendermos um pouco por que acontece tanta coisa ruim, você não sabe nem por quê, né? E nós temos também, hoje, esse salmo, né? Cujo resposta é: esqueceram o Deus que os gerou. Da rocha que te deu a luz de que te esqueceste, do Deus que te gerou não te lembraste. Vendo isto, o Senhor os desprezou, aborrecido com seus filhos e filhas.
Então, como lição primeira de hoje, sejamos totalmente dependentes de Deus para tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Até para cozinhar, quem cozinha há muito tempo. Até para limpar a casa. Senhor, venha comigo, me ensina. Coloque a tua graça na minha comida, na minha limpeza, para que quando alguém chega aqui em casa, veja a sua presença real. Que foi tudo feito por amor a ti, pela tua graça, no trabalho, né? Na loja, no açougue, no supermercado, no atendimento ao cliente. Senhor, vem comigo. Como eu devo agir quando alguém me tratar mal? Me dá paciência. Me dá as palavras corretas para responder, né? E assim por diante. Me ensina a ser mãe, ser pai. Muita gente pergunta, padre, eu eduquei meu filho com muita disciplina, dei a melhor educação, olha o que virou. Aí, drogado, todo, né, alcoólatra. Eu fiz de tudo. É que você esqueceu o principal. Você não é pai e mãe sozinho. Será que os pais, desde quando é neném, ou desde a gestação, né, vai consagrando o filho a Deus? Será que os pais todos os dias pedem a sabedoria do alto para educar os filhos? Como? Será que os pais pedem o amor de Deus, que é infinito, para saciar o desejo infinito que seu filho tem de amor? Porque você não é infinito. Todo o amor que você dá é pouco perto do que ele pede. Por quê? Porque, voltando a Jeremias aí, nós naturalmente nascemos para Deus. Ora, se Deus tem um amor infinito, o seu filho pede amor infinito. As mães solteiras que sabem que os filhos ou filha vão crescer com carência de pai. Será que as mães solteiras colocam os filhos no peito ou aqui e falam, Senhor, sacia a carência de pai do meu filho. Aquilo que eu não posso dar, o Senhor pode. Que o meu filho cresça sem feridas. Que o meu filho cresça feliz, pleno. Será que fazem isso? Ou será que simplesmente ignora essa ausência do pai, que depois vai dar um problema, um trauma, um problema psiquiátrico até, né? Neuroses lá na frente, porque se sente rejeitado. Porque às vezes as mães solteiras ou as mulheres que foram abandonadas pelo marido não rezaram pedindo o amor de pai que Deus dá. Se Deus tirou uma criança, às vezes, de um relacionamento, de uma relação sexual casual, que foi pecado, a criança é o bem que Deus tira dali. É porque Deus pode suprir a carência que ele vai ter de uma família estruturada, né? A separação dos pais. Será que os casais que separaram impõem as mãos sobre os filhos e pedem para Deus curar o trauma da separação? Será? Será que os pais rezam, impondo as mãos sobre os filhos e pedindo para que dê os dons do Espírito Santo, para que dê virtudes, para que os filhos não escolham nada de errado, para que não escolham a vocação errada, escolham a vocação que Deus quer? Será? Será que os pais hoje têm consciência que não podem educar seus filhos sozinhos? Eu tenho muitas dúvidas. Não basta disciplina. Disciplina é uma coisa boa. Mas os pais que vivem dando só disciplina, mas não dão o amor de Deus e não fazem com sabedoria do alto, têm grande chance de errar gravemente na educação dos filhos. E aí vem as consequências depois. Casa mal, não, né? Filho é maltratado, genro que é induzido pela esposa a não visitar os pais, briga, ciúme, apego, briga de inventário, tudo, o demônio vai entrando. Por quê? Porque não tem a vida de oração de total dependência de Deus, né? Já por outro lado, se nós contarmos com aqueles que rezam, que buscam a Deus o tempo inteiro, que se colocam dependentes de Deus, olha o que acontece. O reino dos céus é como a semente de mostarda. O bebê que eu falei que você está rezando por ele, para Deus saciar a carência dele, para Deus proteger, para Deus levar, é uma semente de mostarda que você está colocando no coração, né? Que um homem pega e semeia no campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, aquele
gesto pequeno de amor, de oração. Quando cresce, fica maior do que as outras plantas. Quando seu filho cresce, vira um santo. De tanta coisa boa que você semeou, vindo do alto, reconhecendo que você não é nada, que o filho é de Deus primeiro. Você é só um instrumento, né? Você está ali, a sua primeira missão é levar o filho para o céu. Quem está grávida aí? Ou os grávidos, né? Os casais, pela primeira vez, entendam, o seu filho ou sua filha viverá para sempre no céu ou para sempre no inferno. Essa é a sua maior meta, tirar seus filhos do inferno. O resto é resto, que mal interessa. É muito melhor seu filho um analfabeto, que nunca estudou em escola, do que perder o céu. É muito melhor seu filho doente do que saudável perder no céu. É muito melhor tudo que leva ao céu, do que as coisas de baixo. Mas não, investe tempo, sacrifício e dinheiro em coisas terrenas sem consultar o Senhor, né? E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm, né? Também na nossa vida espiritual, quando você também busca todos os dias, como vocês estão fazendo, quem é de missa diária sabe muito bem. Quem é de missa diária e persevera. Esses que vêm uns dias, pois some. Esses não vão saber. Mas as pessoas que são de missa diária e perseveram, começam a ter uma vida espiritual totalmente diferente de qualquer outro. Não tem comparação. É como se o mundo fosse diferente. A graça vai crescendo e você vai bebendo dessa fonte cada vez mais e se configurando a Jesus. E você vê o mundo diferente, você tem uma paciência que você não tinha, você tem uma fortaleza, né? Você combate o mal com mais vigor, você sabe diferenciar o bem do mal, você vê o mundo com os olhos de Deus. E às vezes é firme, né? Mesmo que você seja perseguido em casa, mas firme. Põe cada um no seu lugar, né? Como eu já disse anteriormente, se você é perseguido por vir à missa diária, você tem duas opções. Fica em silêncio e oferece isso para Deus e ignora. Ou faz como eu geralmente faço, né? Fazia, ou faço quando precisar. Manda catar coquinho. Vai catar coquinho, cuidar da sua vida. Trem. Amarra essa língua. Se você não é capaz nem de ir na missa domingo, está me enchendo o saco de eu ir todos os dias. Ainda vou rezar para você, tranqueira. Né? Pronto. É uma frase bem light. Você pode usar para quem enche o saco que você vem à missa todos os dias. Até para marido. Pode ser até para marido. Porque Deus está acima de todos. Né? De tudo e de todos. Mas quem é mais santo, claro, ignora, fica em silêncio e reza pela pessoa, né? Mas continua vindo à missa diária. Porque isso aqui tem um poder extraordinário. Extraordinário na sua vida. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. A sua família vira um fermento, né? Uma mulher. A mulher é que edifica mais o lar, mas o homem também. Que toda hora depende de Deus. Reza para comer, reza para tudo. Reza para cozinhar, reza para os filhos ir para a escola, impõe as mãos, reza para o marido, reza para a esposa. O tempo inteiro semeando semente de mostarda. Vai virar uma floresta de graça a família. Mas não. Já acorda correndo, come lá, nem lembra de Deus, vai trabalhar, leva o menino na escola, nem reza, nem impõe as mãos, nem pede proteção, não pede nada. Como se Deus não existisse. Aí depois, na hora de dormir, Ave Maria cheia de graça. Papa Bento dizia, ateu prático. Na prática é ateu. Né? E depois tem consequências, hein? Depois tem consequências graves. Você pode até não rezar, mas o capeta não deixa de perder a oportunidade de disseminar o joio na sua família, na sua vida. Ele não perde, tá? Principalmente no apego ao dinheiro. Lembre-se disso. A caridade cobre uma multidão de pecados.
o dízimo e ajudar os pobres. Tem que pôr a mão no dinheiro. Tem que pôr. Você que é avarento aí, ó. Se você não puser, você pode rezar milhões de Ave Maria, 100 milhões de Ave Maria. Mas se você na hora não descobrir que você tem que desapegar deste mundo, o cifrãozinho da mão, você é apegado sempre, junta. O capeta vem e te arrebenta, né? Te arrebenta. Por isso nós temos aí esse curso sobre o dízimo no final de semana. Não é só pela questão da... Para mim não muda nada, porque no meu salário não muda nada. Quem está acusando que o padre está querendo dinheiro, não vai acrescentar R$1 na minha côngora que eu tenho para eu sobreviver. O máximo que pode acontecer é eu ter que investir para vocês. Né? Mas não é só isso o principal que eu quero, não é só investir aqui para vocês. Eu quero que vocês sejam desapegados. Eu quero que o demônio perca força na sua família, no seu trabalho, com a sua caridade. Você derruba o demônio com a caridade. Né? Tudo isso, Jesus falava em parábolas. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi feito. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Parábolas, né? Deus esconde dos soberbos. As parábolas são para os soberbos, né? Por isso que Jesus se esconde na Eucaristia dos soberbos. Que Nossa Senhora, rainha do céu e ao mesmo tempo rainha da humildade, nos faça reconhecermos totalmente dependentes de Deus, totalmente entregue a Deus, para que sejamos totalmente caridosos. E com essas armas, não tem capeta que entra na sua vida. Você fica protegido pela graça. Pode até acontecer problemas, mas, como diz a leitura ontem, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que aconteça uma coisa ruim, Deus vem e tira um grande bem dos humildes e caridosos. Assim seja. Amém.